Olá! A história que vamos detalhar hoje é sobre um evento que estava à beira do fracasso, mas que, de alguma forma, se transformou no álbum de piano solo mais vendido de todos os tempos. É um caso fascinante sobre como a arte pode surgir da adversidade. Vamos examinar os fatos que levaram a esse milagre musical. Para que tenhamos a dimensão exata do sucesso deste concerto, é preciso começar com um número: 3,5 milhões. Essa é a quantidade de cópias que o álbum The Cones Concert vendeu. Ele se tornou não apenas o disco de jazz solo mais vendido, mas também o álbum de piano solo mais vendido em qualquer gênero musical. A grande questão é: como um evento cercado por tantos problemas pode alcançar um resultado tão monumental? Tudo começa na Ópera de Köln, na Alemanha, em 24 de janeiro de 1975. As circunstâncias já eram bastante incomuns. O concerto de jazz estava marcado para as 11h30 da noite, um horário muito tardio, porque uma apresentação de ópera aconteceria antes. O cenário, portanto, já apontava para uma noite fora do comum. E no centro de toda essa organização estava Vera Brandes. Com apenas 17 anos de idade, ela era a promotora do evento. Sua juventude e a imensa responsabilidade que carregava adicionaram um elemento de grande pressão a uma noite que se tornaria inesquecível, primeiro pelos motivos errados e depois pelos motivos certos. A partir da chegada do artista, os problemas começaram a se acumular de forma alarmante. Não se tratou de um único contratempo, mas de uma verdadeira sequência de crises que, juntas, pareciam destinadas a impedir a realização do concerto antes mesmo do início. Vamos examinar os fatores. Primeiro, o pianista Keith Jarrett estava exausto. Ele havia enfrentado uma longa viagem de carro de mais de 800 quilômetros vindo da Suíça. Além disso, sofria de uma dor crônica nas costas, tão severa que o obrigava a usar um colete ortopédico. Para completar, um problema no restaurante fez com que ele quase não jantasse. Mas o obstáculo final, e o mais grave, foi o piano. E aqui chegamos ao problema central daquela noite. Jarrett havia solicitado um modelo de piano muito específico, um Bosendorfer Imperial. No entanto, o que ele encontrou no palco foi um pequeno piano de ensaio, velho e em péssimas condições. Ele usou uma única palavra para descrevê-lo: inutilizável. Os defeitos técnicos eram críticos para um músico de seu nível. O instrumento estava desafinado, algumas teclas no registro médio ficavam presas ao serem tocadas, as notas mais agudas tinham som estridente e metálico, e os graves não produziam a ressonância necessária. Para completar, os pedais estavam emperrados e faziam ruído. Era, de fato, um instrumento impróprio para um concerto. Diante daquele piano, a reação de Jarrett foi imediata e totalmente compreensível. Ele se recusou a se apresentar. A noite parecia ter chegado ao fim. Foi nesse momento que Vera Brandes, vendo o desastre iminente com a casa lotada, implorou para que ele reconsiderasse. Os engenheiros de som já estavam a postos para gravar o espetáculo. E então, algo mudou. Jarrett decidiu tocar. Não porque o piano tivesse sido consertado, ele não foi. Ele tomou essa decisão por compaixão pela jovem promotora de 17 anos que estava diante de um enorme prejuízo profissional e financeiro. Ele aceitou o desafio, mesmo com todas as condições adversas. É neste ponto que a genialidade se manifesta. Em vez de tentar esconder as falhas do piano, Jarrett as incorporou à sua música. Ele evitou as notas agudas de som metálico, concentrando sua performance no registro médio do teclado. Para compensar a falta de ressonância dos graves, ele criou frases rítmicas e repetitivas que se tornaram uma marca da gravação. Cada limitação foi transformada em uma solução criativa. Suas próprias palavras revelam essa mudança de perspectiva. Ele transitou da frustração para a aceitação. O objetivo não era mais lutar contra as deficiências do instrumento, mas sim descobrir o que ele poderia oferecer, por mais limitado que fosse. Uma entrega completa ao momento presente. A apresentação exigiu um esforço físico imenso. Para extrair volume do instrumento deficiente, Jarrett precisou tocar em pé em alguns momentos, curvado sobre o teclado, vocalizando e golpeando as teclas com uma força incomum. Foi uma verdadeira batalha física e emocional, e a gravação captura esse esforço em cada nota. Com isso, surge a pergunta: por que esta gravação, que nasceu em meio a tanta dificuldade, ressoou de forma tão profunda e autêntica com milhões de pessoas ao redor do mundo? O que a tornou tão especial? Diversos fatores explicam seu apelo duradouro.
A história por trás da gravação, de superação, é certamente um deles. A autenticidade de uma performance ao vivo, capturada sem edições. A fusão de elementos da música clássica e do jazz. E, talvez o mais importante, a vulnerabilidade de um artista levado ao seu limite, algo que a música transmite de forma clara. Ao contrário de um álbum gravado em estúdio com múltiplas tomadas e correções, esta gravação ao vivo é o registro de um momento único e irrepetível. Quem ouve não está apenas apreciando música, mas testemunhando um evento real, com toda a sua beleza espontânea e suas imperfeições. Essa conexão se torna muito mais íntima e poderosa. Agora, chegamos à camada final e possivelmente a mais surpreendente dessa história, a visão crítica que o próprio Keith Jarrett tem de sua obra mais famosa. Apesar do reconhecimento mundial e do sucesso comercial, Jarrett expressou publicamente seu descontentamento com a gravação. Esta sua declaração é, no mínimo, chocante e cria um paradoxo fascinante: o artista que rejeita a obra que o público mais celebrou. Sua filosofia artística ajuda a explicar essa perspectiva. Para Jarrett, a improvisação é um ato que pertence exclusivamente ao momento em que é criada. Ele considera que a performance teve falhas técnicas, foi repetitiva e que ouvir o álbum repetidas vezes suja todo o significado da música. Para ele, a verdadeira magia estava no ato da criação, não em sua gravação. Isso nos leva a uma reflexão final. A história do The Cone Concert nos força a questionar o que define o valor de uma obra de arte. É a sua execução técnica perfeita e sem falhas? Ou é a beleza que emerge da luta, da vulnerabilidade e da capacidade de superar obstáculos que pareciam intransponíveis? É uma pergunta que esta gravação imortal nos deixa para ponderar.